Olá, como é que vai você, meu caro aluno? Estamos de volta aí para com a preparação de vocês para o concurso da PM, tá certo? Todos antenados aqui no espaço jurídico. Pessoal, na última aula nós falávamos do processo da abolição da escravidão. E aí, só para a gente fazer uma revisão e pegar, tá certo, do início, eu dizia para vocês que para você entender todo um processo da abolição da escravidão, se faz necessário que você observe o seguinte. Primeiro, a chamada pressão externa e segundo, as chamadas contradições internas. Então, por favor, vejam. Na pressão externa foi que nós vimos. Nós vimos a Inglaterra pressionando o Brasil, tá certo? No sentido de abolir o tráfico de escravos e em seguida a total abolição da escravidão. Ora, por favor, vejam, eu disse a vocês que o Brasil assinou, né, desde o período colonial e depois já pelo período imperial, que o Brasil havia assinado com a Inglaterra uma série de acordos e gestões diplomáticas no sentido de abolir o tráfico e que na realidade nunca cumpriu isso aí. Nunca cumpriu esses acordos e chegou um determinado momento que a Inglaterra vai tomar uma posição muito radical, tá certo? Quando em 1845 a Inglaterra aprovava uma lei intitulada Bill Aberdeen. Essa lei proibia, na verdade, o tráfico de escravos para o Brasil. A lei era bem simples de você entender. Dizia que todo navio negreiro, também chamado de tumbeiro, que fosse aprisionado pela Marinha Inglesa em alto mar, certo? Conduzindo os negros para o Brasil, né? A sua tripulação seria julgada e punida em alto mar pelos oficiais ingleses. Isso em 1845. Aí então, 5 anos após, né, o Brasil, né, aprova a lei Eusébio de Queiroz que proibia o tráfico de escravos. Aí eu disse para vocês, olha, espera aí um pouquinho. Essa lei Eusébio de Queiroz, ela proíbe o tráfico de escravos da África, né, ou de qualquer outro lugar para o Brasil. Então ficava proibida a entrada de escravos no Brasil. Porém, a lei não proibia, certo, o tráfico interprovincial. Ou seja, a lei não proibia o tráfico interno. É por isso que Pernambuco, né, vai passar a ser um grande centro de desova de negros aqui, de forma ilegal. Seriam os negros contrabandeados. E eu dizia para vocês na aula passada, esse contrabando ocorre notadamente ali naquela região de Porto de Galinhas, né? Quando a gente observa historicamente que dizia-se que chegara navios com galinhas, galinhas de Angola, galinha de Angola, galinhas de Angola, e que nada mais era que na realidade era o contrabando de negros. Ok? Foi aí que nós paramos e se faz necessário que a gente observe a questão agora das contradições internas. Ora, observe bem, quando a gente fala de contradições internas, a gente vai ter que começar a entender que a base da economia do Brasil, nessa segunda metade do século XIX, a base econômica é justamente o café, né? Só que, observe bem, o café ele será produzido, certo, em duas áreas. Uma área que você vai chamar de Oeste Paulista e uma outra área que você vai chamar de Vale do Paraíba do Sul. Essa área do Vale do Paraíba do Sul, a produção de café ainda dava-se de maneira extremamente tradicional. Era aquela agricultura tradicional, usando como mão de obra o escravo, né? Uma aristocracia cafeicultora extremamente conservadora, né? Habitava, a gente chega ao ponto de afirmar isso aí, o cafeicultor do Vale do Paraíba do Sul, ele habitava a fazenda e visitava a cidade, ok? Uma mentalidade muito retrógrada, conservadora e, diga-se de passagem, eram monarquistas, apoiavam totalmente a monarquia. Então, quando você observa o Oeste Paulista, os cafeicultores do Oeste Paulista, tá certo? Eram mais vanguardistas, progressistas. E aí você vai ter que entender justamente o seguinte: esse pessoal do Oeste Paulista, eles moravam na cidade,
e visitavam o campo, o contrário do Vale do Paraíba do Sul. Então, no Oeste Paulista você vê uma aristocracia cafeicultora que vai passar a utilizar a mão de obra do imigrante. Então, por favor, preste bem atenção para você entender. Deixa eu fazer aqui no mapinha, para a gente começar a entender uma coisa bem simples. Deixa eu botar aqui, Vale do Paraíba do Sul, certo? Paraíba do Sul, ok? E vamos botar do lado de cá o Oeste Paulista. Ora, observem aqui. No Vale do Paraíba do Sul eu tenho uma agricultura tradicional. Então eu tenho aí uma agricultura muito, mas muito tradicional. Enquanto que no Oeste Paulista, a agricultura por ali, certo? Já era mecanizada. Então, olhe bem aí, ó, mecanizada. Eu tenho ainda no Vale do Paraíba, eu estou fazendo isso para você entender, traçar um paralelo para você entender que é isso que vai deixar o imperador na corda bamba. Então, por favor, eu tenho aqui, ó, no Vale do Paraíba do Sul, uma mentalidade conservadora, enquanto no Oeste Paulista eu tenho uma mentalidade muito progressista, né, vanguardista, tá vendo? Eu tenho aqui no Vale do Paraíba do Sul, tá certo? Uma estrutura ainda escravista, o escravo sendo usado, tá certo? Como mão de obra básica. Mas já no Oeste Paulista eu tenho uma mão de obra livre, né? Que a gente pode chamar de imigrantes, a mão de obra do imigrante, tá vendo? E o interessante é que no Vale do Paraíba do Sul, aquela mentalidade muito conservadora, muito ligada ainda, tá certo? À monarquia. Então a gente pode dizer que a mentalidade, tá certo, política do Vale do Paraíba do Sul seria uma mentalidade monarquista. Observe bem, monarquista. E enquanto a mentalidade política dos cafeicultores do Oeste Paulista, você tem aí uma mentalidade já republicana. Tá vendo? Então, aí você começa a perceber, olhando aí, traçando um paralelo entre as duas regiões, Vale do Paraíba do Sul, certo? E Oeste Paulista, você começa a perceber que a aristocracia cafeicultora, em São Paulo, ela tá, naquela região do Sudeste, ela está dividida dessa forma. Agora, entenda bem, isso vai levar você a entender como o imperador ficou protelando. Lembre-se que na aula passada eu dizia, ó, porque o imperador podia fazer o seguinte, preste bem atenção, como a coisa fica simples. Poderia a qualquer momento chegar e assinar uma lei que acabasse com a escravidão, com esse cativeiro, com esse inferno negro no Brasil. Coisa extremamente desumana, coisa que a Europa já vinha condenando e tal, tá certo? Então veja bem, mas ele, como estava numa corda bamba, ele vai procurar protelar da melhor maneira possível, que era uma forma de manter o império, era uma forma de manter o poder. E você pode ficar perguntando, mas como é que ele conseguia protelar assim? Olha, imagine o seguinte, se ele abolisse, né, secamente, de estalo, se ele abolisse a escravidão de estalo, ele estaria favorecendo a quem? Ora, ele estaria favorecendo ao Oeste Paulista, lógico. Consequentemente, ele perderia o apoio do Vale do Paraíba do Sul. Se ele apoia o Vale do Paraíba, se ele mantém o escravismo, ele perderia de vez o apoio do Oeste Paulista, cuja mentalidade já era tendenciosa à República. E aí você, para entender essa mentalidade já tendenciosa à República, você tem que observar que esses cafeicultores do Oeste Paulista, eles viviam na cidade, nos centros urbanos. Então, a mentalidade urbana, ela era muito progressista, era vanguardista, discutia-se política, tá certo? Discutia-se a questão econômica do Brasil, discutia-se a questão até da própria do escravismo. Enquanto que o Vale do Paraíba do Sul, a aristocracia cafeicultora, aqueles barões do café, eles estavam muito mais presos ao campo. E toda aquela dinâmica que existia nos centros urbanos, praticamente eles ficavam fora de toda essa dinâmica política que acontecia nos centros urbanos. Então veja a situação do imperador. Ou ele fica ao lado do Vale do Paraíba do Sul, ou ele fica ao lado do Oeste Paulista.
Tranquilo. Então, o problema todinho é esse, quando eu dizia para vocês que o imperador está aí numa corda bamba. Bom, veja bem, você já está começando a entender essa contradição interna. Agora, outra coisa que a gente tem que chamar a atenção, né? Tem que chamar a atenção, o aluno não pode esquecer, é a questão da Guerra do Paraguai. Aí você diz, epa, ora, na Guerra do Paraguai, né? Aquela guerra que o Brasil vai desencadear juntamente com a Argentina e o Uruguai, formando aí a chamada Tríplice Aliança, né? Vai desencadear contra o Paraguai, contra o governo de Solano Lopes. Veja bem, ó, é importante que você entenda uma coisa. O exército de Solano Lopes era um exército muito organizado, certo? A gente chega ao ponto de citar um dado bem interessante, que o exército Solano Lopes era formado por mais de 80 mil homens, muito bem mobilizados, organizados e tal. Enquanto que o Brasil, na realidade, não tinha um exército muito mobilizado. O exército do Brasil não chegava a 12 mil homens, por aí assim. Veja a diferença. E aí seria necessário formar e mobilizar um exército para mandar justamente para essa guerra, né? E é justamente essa necessidade da mobilização de um exército que vai gerar uma coisa que a gente chama de os voluntários da pátria. Esses voluntários da pátria a gente tem que colocar entre aspas, viu? Porque eles passavam nas fazendas, os oficiais brasileiros passavam nas fazendas procurando voluntários ou procurando gente que quisesse ingressar no exército para combater as tropas do Paraguai, certo? Aí você vai ter que entender uma coisa. É claro que muitos senhores de engenho não vão mandar seus filhos para essa guerra, desculpa, muitos senhores de engenho, a aristocracia de um modo geral, o latifundiário de um modo geral, a elite de um modo geral, a elite nacional, não vai mandar seus filhos para essa guerra, não. Em se tratando da questão de fazendas, tá certo? Aonde você observa um predomínio muito forte de escravos, esses latifundiários separavam um determinado número de escravos e mandavam como voluntários. Por isso o nome voluntários entre aspas aí. Mandavam como voluntários para a guerra. Agora eu pergunto a você, veja, acompanhe o raciocínio. É uma questão muito lógica. Se eu perguntasse aqui agora para você, sendo você escravo, você ia pegar em armas para defender uma nação que sempre marginalizou o negro, que sempre torturou o negro, que sempre maltratou o negro? É óbvio que não. Então você fica pensando o que é que levou, tá certo? Ou o que levaria esses negros, né, a incorporarem-se ao exército brasileiro. Na verdade, a gente pode simplificar isso aí e dizer que o que era oferecido a esses negros era justamente a liberdade. Então, eu posso dizer assim, dentro de uma expressão bem simples, usando uma linguagem bem coloquial, eu diria para vocês, olha, vocês vão para a guerra. Se voltarem vivos, vocês terão a liberdade. Bom, essa era a promessa. E assim formam-se vários batalhões de negros que vão para a guerra. Durante a guerra, aí você começa a ver os negros defendendo, lutando ao lado de brancos e tal. Muito bem. Terminada a guerra, aí vem a grande pergunta. Esses negros vão voltar para o cativeiro? Entende aí? Então veja bem, a partir do momento que você observa o final da Guerra do Paraguai, é claro que o exército, os militares também vão abraçarem a causa abolicionista. O exército abraça a causa abolicionista. Então, é importante que o aluno entenda, veja toda uma problemática interna. A questão do Vale do Paraíba do Sul, né, com aquela agricultura tradicional escravista, o Oeste Paulista com uma agricultura mecanizada, usando mão de obra livre, notadamente a do imigrante, e aí são abolicionistas. O Exército já abraçando a causa abolicionista, até porque, como eu disse, formaram-se batalhões e batalhões de negros na Guerra do Paraguai. E o aluno tem que começar a entender todo esse problema interno
E some-se a esses problemas internos aí, a todas essas contradições internas, você vai ter que entender a pressão externa, que é notadamente a pressão da Inglaterra. Fui claro aí ou não? Muito bem, então vamos analisar agora alguns pequenos detalhes sobre essa questão abolicionista. Vejam bem, olha, eu diria para vocês o seguinte, o Ceará, certo? O Ceará, em 1884, é a primeira província que vai abolir a escravidão. Então, por que eu estou citando isso? Porque alguns fatos vão acontecer aqui ligados à questão da província do Ceará. Vejam, o Ceará é a primeira a abolir a escravidão, depois do Ceará vem Amazonas, a província da Amazônia vai também abolir a escravidão. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, vão aparecer grandes abolicionistas, na Bahia, o grande abolicionista. Então, se eu tivesse que apontar assim abolicionistas, eu apontaria Joaquim Nabuco, que é talvez a figura de maior expressão dentro dos chamados abolicionistas. José Mariano, outra figura interessantíssima, tá certo? Dentro do processo abolicionista. Mas aí, ó, veja bem, Pernambuco eu poderia colocar Zé Mariano, Joaquim Nabuco. Fora de Pernambuco, a gente tem Castro Alves, e tanto Castro Alves com a obra, né, Navio Negreiros, né, André Rebouças, e vai por aí afora. Então veja bem, olha, vamos analisar aqui em Pernambuco. A figura de maior destaque aqui em Pernambuco, como eu disse, vai ser justamente Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco era filho realmente de senhor de engenho, tá certo? Aqui era filho de uma aristocracia. Mas ele cresceu no engenho observando, tá certo, a vida dos negros e começou a entender por onde ou como se processava toda uma exploração sobre os negros. E aí ele vai começar a envolver-se com a questão até humanitária em relação aos negros. Cresce, Joaquim Nabuco, tá certo? E vai tornar-se grande jurista, né? Foi deputado estadual, foi deputado federal, né? E vai abraçar veementemente a causa abolicionista. Outra figura abolicionista aqui, né, seria justamente José Mariano. José Mariano, juntamente com outras figuras, vão formar, tá certo, e fundar aqui uma sociedade secreta conhecida como o Clube do Cupim. Aí eu chamo a atenção do aluno, tá certo? Que essa questão do Clube do Cupim, ela não aparece muito claramente nos livros de ensino médio. Alguns livros chegam ao ponto de citar o Clube do Cupim, e a gente fica só o Clube do Cupim, o que era o Clube do Cupim? Olha, na verdade, certo? O Clube do Cupim foi uma organização secreta que tinha como lema, o único lema era libertar os escravos. Esse era o lema do Clube do Cupim. Não chegava nem a ter estatuto, nem nada. Só tinha o lema, a libertação, a liberdade dos escravos. Como funcionava? Veja, os membros do Clube do Cupim, eles tinham um chamado codinome. Bom, por que eu estou dando esse detalhe? Porque como no edital da prova aí, está pedindo, né, o que você observa, que é a questão negra e abolicionista em relação a Pernambuco, aí nós vamos destacar o Clube do Cupim aí. Certo? Além da figura, como eu disse, de Joaquim Nabuco e Zé Mariano. Aí veja bem, o Clube do Cupim funcionava assim. Todos os membros, eles tinham um codinome. E esse codinome, na verdade, era o nome de uma província. Então, por exemplo, José Mariano, digamos que ele tivesse o nome de Piauí, tá entendendo? E tantos outros, cada um tinha um nome de uma província, que hoje seria estado. Então você teria Piauí, Pernambuco, Ceará, Paraíba e tal, eles se conheciam com esse codinome. Fui claro? Então veja bem aí, ó. A ideia era, o Clube do Cupim, ele poderia conseguir dinheiro para comprar carta de alforria de tal escravo, tal escravo. Quando não conseguiam dinheiro para comprar a alforria, a carta de alforria, tá certo? Aí então eles conseguiam organizar uma fuga desses escravos e depois da fuga
os escondiam, e onde os escravos eram escondidos, os esconderijos de escravos eram chamados de panelas, certo? Esses escravos, né, eram levados para fora de Pernambuco aqui, por exemplo. Fugiam dos engenhos, eram escondidos nas panelas, certo? E eram levados para fora de Pernambuco. Notadamente, eram conduzidos para Fortaleza. Notadamente, eram conduzidos para o Ceará. Por que para o Ceará? Porque eu disse nesse instante que a primeira província que aboliu a escravidão foi justamente o Ceará. Então, o Clube do Cupim conseguia fazer justamente isso. Ou comprava a carta de alforria, ou conseguia promover a fuga do negro e mandá-lo justamente para outra província. Chegava ao ponto de mandar negros, inclusive, para a gente. Chegou, mandar para a Argentina, mandar para o Uruguai, tá certo? Mandar lá para o sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Mas mandava, como estava bem próximo aqui o Ceará, eles mandavam muito para o Ceará, ok? Que lá não tinha mais o escravismo. Então, pessoal, assim funcionou o Clube do Cupim, certo? Até 1885 funcionou o Clube do Cupim, ok? Mas como eles eram muito perseguidos, essa sociedade, eles resolveram acabar. Mas eles se encontravam de forma interessante. Eles chegavam na frente da delegacia de polícia, se encontravam, ô rapaz, como é que vai e tal, disfarçavam, mas aí eles já passavam algumas informações um para o outro, depois iam embora e tal. Se encontravam embaixo de árvores, se encontravam, na realidade, em chafariz públicos, se encontravam em travessias de pontes e vai por aí afora. Assim o Clube do Cupim vai funcionando até acabar. Tá certo? Então, quando você for realizar a sua provinha, observe bem, se aparecer o Clube do Cupim, nunca esqueça. Era uma organização que tinha como lema a libertação de escravos. Então, conseguiam ou comprar a carta de alforria ou promover a fuga de escravos, mandando justamente para fora do estado de Pernambuco, da província de Pernambuco. Então, vejam, nós podemos destacar aí justamente o Joaquim Nabuco, tá certo? E o José Mariano como grandes figuras aqui, tá certo? Do processo abolicionista. Agora veja só, uma outra figura que a gente vai analisar, apesar de ser muito conservador, muito monarquista, vai ser justamente o conselheiro João Alfredo. E você fica perguntando, como é, rapaz? João Alfredo, o conselheiro João Alfredo, é ele que vai conseguir. Conselheiro João Alfredo, quando ele sobe como ministro da Princesa Isabel, que era a regente, ele vai conseguir aprovar um projeto na Câmara dos Deputados e depois passa no Senado também, um projeto que só tinha 2 artigos. O primeiro artigo era: está extinto o cativeiro negro no Brasil. E o segundo artigo era, para não ter muita discussão, só tinha esses 2 artigos. E o segundo artigo era: revoga-se as disposições em contrário. Esse projeto, que só tinha esses 2 artigos, ele é aprovado rapidamente, tá certo? Na Câmara dos Deputados, é enviado para o Senado, também é aprovado rapidamente. Para você ter uma ideia, ele é aprovado no dia 7 na Câmara dos Deputados, dia 9, tá certo? De maio, já está no Senado, é aprovado, e no dia 13 de maio a princesa sancionou, ok? Mas aí, veja bem, toda essa organização para a aprovação desse projeto, que a princesa vai sancionar e que toma o nome de Lei Áurea, na realidade, está relacionado justamente a uma articulação política do conselheiro João Alfredo, certo? Aqui de Pernambuco, e que a casa onde ele morou hoje é o Museu da Abolição, de Joaquim Nabuco também. Então, nessa organização aí, nessa articulação, eles conseguem aprovar o projeto da Lei Áurea. Mas, antes da Lei Áurea, é importante que a gente consiga observar que algumas leis, como eu disse, elas foram aprovadas e que, de um modo geral, elas só vieram a protelar, certo, a extinção do cativeiro, e que, como eu disse, elas nenhuma das leis, se você for analisar direitinho, nenhuma das leis foi boa para o negro, favoreceu ao negro. Observem comigo, essa lei, por exemplo, aqui na telinha, 1850, ok? Observe bem, em 1850 você tem a lei Eusébio de Queiroz, certo? Eusébio de Queiroz, ótimo. Essa lei, certo? Epa,
Cadê a borracha? Borracha, 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 borracha. Essa lei, Eusébio de... Agora caneta. Canetinha. Eusébio de Queiroz, veja bem, ó. Essa lei, na verdade, ela proibiu o tráfico de escravos. Aí você pergunta, sim, ó, não foi bom para o escravo? Mas aí a minha pergunta é esta. Parou de entrar negros no Brasil? Parou? O tráfego continuou existindo, rapaz. De forma contrabandeada. Essa lei, queira não, ela foi muito boa. Sabe para quem? Para quem vivia de comércio. Por quê? Porque vai aumentar o preço do escravo. Então, quem vivia do comércio de negros, favoreceu-se com essa lei. Porque vai dizer, ó, você quer comprar negro, eu estou vendendo. Agora, como eu estou com a cabeça aí na guilhotina, tá certo? O meu preço é esse. Não, mas, não, rapaz, eu estou indo de encontro à lei, minha cabeça está a prêmio aí, se for preso eu estou ferrado. Então, o preço do escravo é esse, acabou. Então, a lei Eusébio de Queiroz, queira não, ela foi muito boa para quem vivia do comércio de negros. Não foi boa para o negro porque continuou entrando negro no Brasil, de forma ilegal. A outra lei que vai aparecer aí seria a lei, na verdade, 1871, né? Que é a chamada lei do ventre livre. Ventre livre, né? Essa lei, todo mundo começa a dizer o seguinte, ó, por essa lei a gente começa a observar o seguinte. Bom, a lei, vamos dizer no seu caput, dizia o seguinte: todo negro que nasce a partir desta data, 1871, é considerado livre. Bom, só que quando você observa outros artigos da lei, certo? Alguns artigos você começa a observar o seguinte: até os 22 anos, o negro ficaria, tá certo, sob a tutela do seu senhor. Então, na verdade, ele já não é livre aí, até 22 anos. Segundo o artigo, se você for analisar, os pais teriam que trabalhar dobrado para manter aquela criança na fazenda. Então, por aí você começa a observar também que não foi boa para o negro. O negro vai ter que trabalhar dobrado para poder manter a criança na fazenda. E segundo, quando essa criança, um terceiro artigo que a gente poderia citar aí, quando essa criança atingisse uma determinada idade, que já pudesse realizar qualquer tarefa de esforço físico, ela tinha que trabalhar no campo para se manter para se manter na fazenda. Então é só você parar e perguntar, bom, essa lei foi boa para o escravo que nascia, a partir daí ele estaria livre? Basta ver o princípio que ele até cerca de 22 anos estaria sob a tutela do seu senhor. Então aí ele já não é livre. Veja como o império está protelando. É como eu disse, está formando leis aí, estabelecendo leis para inglês ver. Outra lei que vai aparecer aí, que seria a lei de 1885, que é um absurdo essa lei, viu? É a lei do sexagenário. Sim, antes de completar aqui a expressão, senão eu termino esquecendo, essa lei do ventre livre, ela também é chamada de Lei Barão do Rio Branco. Se cair na prova, Lei Barão do Rio Branco ou Lei do Ventre Livre, está certo. Pode também ser chamada de Lei do Nascituro, porque está relacionada ao nascimento, certo? Então vamos voltar para essa outra lei, essa terceira lei aqui, que seria a Lei do Sexagenário. Sexagenário. Eita. Sexagenário é aquela lei que, na realidade, veja bem, ó, é aquela lei que dizia justamente o seguinte: todo negro com mais, veja bem, a lei dizia, todo negro com mais de 65 anos é considerado livre. Mas sexagenário é aquele cidadão que está na casa dos 60 anos. É aquele cidadão que está na casa dos 60 anos, certo? Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma pequena pausazinha aí, daqui a pouco a gente volta para discutir essa lei, terminar de discutir essa lei e discutir justamente a questão da Lei Áurea, até que ponto ela foi boa ou foi ruim para o negro, tá certo? Voltamos já, um momentinho, espera, fica por aí.